Sou o Juarez Cavalcante Bezerra e quero dar as boas-vindas à Academia Mitani. E hoje vamos começar o projeto GEM, Gestão Eficiente Mitani, ou seja, começar os treinamentos, né? O objetivo do projeto é transformar os gestores em gestores eficazes, né? Para isso, primeira parte, nós temos que aprender a cuidar bem do tempo. Como que um gestor vai ser eficaz se ele não cuida bem do seu tempo? Se ele, na realidade, fica todo enrolado. Então, não adianta. Então, a primeira parte do projeto GEM é exatamente isso. É cuidar bem do tempo. Como cuidar bem do tempo? Essa primeira parte será uma introdução, né? Para explicar melhor por que temos que cuidar bem do nosso tempo, é que o comportamento humano tem se modificado muito com relação à evolução dos tempos, né? Por quê? Porque aconteceram coisas ao longo do tempo que mexeram com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Para explicar um pouco melhor isso, eu vou contar um pouco da história, do que aconteceu da evolução do tempo e o que aconteceu com o comportamento humano. A Idade Média, né? Vamos pegar a Idade Média lá, século V até o século XIV, vamos lá, praticamente 1000 anos aí de história, né? Os acontecimentos eram muito poucos. Houveram invenções e criaram situações que mexiam um pouco com a vida das pessoas, mas muito pouco. As pessoas naquela época tinham muito tempo para se adaptar a uma nova invenção, um novo acontecimento. Ou seja, era um ambiente onde gerações e gerações nasciam e morriam com muito pouco abalo no seu comportamento, né? Aconteceram coisas importantes, sim, invenções importantes, mas as pessoas tinham muito tempo para se adaptar, né? Às vezes séculos, né? Era uma época muito previsível. Geração em geração trabalhava, o comportamento era como se fosse um reloginho, tic-tac, tic-tac, mas que não mudava. Olhando esse gráfico, que na realidade é quase um eletrocardiograma, né? Nessa época o coração batia muito igual ao relógio, tic-tac, tic. Quer dizer, era muito tempo para se adaptar às novas condições que aconteceram com a evolução do tempo. A partir de 1750 até 1950, ou seja, um curto espaço de 200 anos, aconteceu uma revolução industrial, começando na Inglaterra e depois se espalhando, né? A revolução industrial trouxe invenções que começaram a mexer muito com o nosso comportamento. Eu vou citar 9 invenções aqui, apenas 9, que foram responsáveis por esses salavancos no nosso comportamento. Vamos lá. Primeira invenção, motor a vapor. Essa realmente deu margem para outras, tipo a locomotiva. A luz elétrica foi uma invenção que mudou radicalmente o modo de viver das pessoas. Imagina, agora eu consegui à noite estar iluminado sem depender, né, do querosene lá, do combustível, certo? Outra invenção muito importante, o telégrafo, já podia se comunicar longas distâncias. Logo apareceu o automóvel, o telefone, o rádio, o avião, imagina, a televisão e o computador. Vejam bem, são invenções, são inovações que mexeram em muito com o comportamento das pessoas. Mudaram hábitos, mudaram as atitudes em função dessas invenções. Citei apenas 9 aqui. Então,
o elétrico começa a dar pulo, nosso coração começa a começa a ter saltos, né? A partir de 1950, começou a revolução tecnológica. Eu falo que começou, mas ela não terminou ainda, né? Desde 1950 nós estamos tendo experiências aqui muito fortes, né? Muitas coisas aconteceram logo com o início da revolução e até agora, que o nosso comportamento hoje está como se fosse um ataque cardíaco. Porque você entra numa. Hoje compra um eletrodoméstico, um eletrônico qualquer, numa loja, você chega na sua casa, você já. De última geração, você chega na sua casa e você está desatualizado. Né? Então, dentro dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, e ainda assim, já com o advento da inteligência artificial, o comportamento nosso é muito imprevisível. Imprevisível. Diferentemente da Idade Média. Né? Cada dia acontecem coisas novas e que vão mexer em alguma parte do nosso comportamento. Né? Para se ter sucesso nesse ambiente, nós temos que melhorar em muito a utilização do nosso tempo. Né? Por quê? Porque se eu não melhorar, eu vou ser conduzido por ele, pelos acontecimentos. E você prefere o quê? Conduzir ou ser conduzido? É uma escolha. Conheço bastante gente que prefere ser conduzido. Bom, ele vai ser atropelado. Como também conheço pessoas que gostam de conduzir o seu tempo. Observe as pessoas da atualidade que têm sucesso hoje, né? Pessoas de sucesso da atualidade. Elas têm em comum uma coisa, elas cuidam muito bem do tempo. Independentemente das pessoas de sucesso, nós também temos que melhorar a produtividade brasileira. A nossa é muito baixa. Eu vou dar um exemplo de uma atividade normal de um depósito, onde um funcionário tem que separar o pedido do cliente, embalar e despachar. Essa atividade aqui no Brasil, em média, 60 minutos é despendida por esse trabalhador. Essa mesmíssima atividade nos Estados Unidos, 20 minutos, 3 vezes menos. E não é só nos Estados Unidos. Vai no Japão, vai na Coreia, está muito próximo dos 20 minutos, 22 minutos para ser mais precisamente. Então, nós temos que fazer algo. Neste ambiente, né, tão de ataque cardíaco, nós temos que cuidar bem do nosso tempo. Então, para isso, nós vamos aprender como cuidar bem do tempo em duas partes. A primeira, nós vamos saber como ter uma agenda eficaz. E a segunda parte, como analisar se o que eu estou fazendo realmente está em direção ao meu objetivo, à minha meta, ou agregando realmente valor para o cliente, através da técnica do DNA. Então, uma agenda eficaz e aplicando a técnica do DNA, mesmo nesse ambiente aí de ataque cardíaco aí, nós vamos estar focados para melhorar o nosso tempo. Então, pessoal, a introdução foi isso, né? Nós vamos ter a próxima aula, que é como ter agenda eficaz, e a terceira aula, como aplicar a técnica do DNA. Né? Até lá, até a próxima.